professores como docentes estão preparados e habilitados a lidar com isso também. Então, os professores, de alguma maneira, o que a gente tem visto é que os professores precisariam ter uma formação específica, porque não é imediato, não é simples assim. Por exemplo, você criar um ambiente saudável o suficiente para que o sujeito fale, conte um pouco como o que você comeu no fim de semana. Não é uma pergunta banal. As coisas mais banais se tornam difíceis. E o desempenho, obviamente, está atrelado a isso. Eles se sabem diferentes, mas não querem ser diferentes. Como qualquer criança, em certa medida, que entra na escola. Eu não quero ser diferente. Não me indique com o dedo que eu sou diferente. É uma dificuldade muito grande em relação a isso. No caso dos refugiados, a dificuldade é, uma coisa é conseguir as vagas dos cursos, então um esforço enorme para pedir que as coordenações enviem as vagas, porque a gente já tem o sistema provado, que é o sistema de programa de ocupação de vagas remanescentes. Então a gente tenta entrar por aí. Então há vagas remanescentes que podem ser ocupadas, então a gente quer salvar algumas dessas vagas para refugiados, imigrantes, etc. Uma coisa é conseguir as vagas, uma dificuldade muito grande que tem sido negociada curso a curso, coordenador a coordenador, colegiado a colegiado. Depois disso é que você consegue a vaga, não necessariamente ele vai entrar, porque vai ter uma prova específica. E essa prova específica, por vezes, é um absurdo. É simples assim. Você luta para ter a vaga e isso não vai dar em nada. Quando consegue a entrada, por isso que nesse último edital a gente colocou a figura do professor tutor. Ele tem que ser acompanhado. Se ele não for ser acompanhado, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, dificuldades em todos os níveis, A gente acha que fez aqui vai dar certo, esbarra ali, fez aqui vai dar certo, esbarra ali. A questão, posso ligar isso com a questão das isenções. Esse é um dos problemas, a revalidação dos diplomas e as isenções. A gente pegou um diploma agora de um sírio médico, né, que quer completar a formação de medicina no Brasil, estava todo escrito em inglês, então já estava todo traduzido, um sírio refugiado, a gente leva no curso de medicina e aí eu susto. Mas quem entende isso aqui? Então, uma grande dificuldade de um pessoal capacitado para entender a tradução dos títulos das disciplinas e ler as emendas e buscar a equivalência de carga horária. Então, dificuldades em todos os níveis. A universidade, de fato, não está nada preparada para isso. Para a pós-graduação, a gente não teve caso ainda. Então, eu não posso falar da pós porque a gente não tem caso ainda. A gente deve ter caso rápido porque estão se formando e querem continuar. No caso dos haitianos, um dos grandes interesses em permanecer no Brasil, mesmo com a crise, é a formação escolar continuada no sistema público gratuito. Eles perceberam rapidamente que é uma grande vantagem, não apenas para eles, mas sobretudo para a segunda geração, de cursar um sistema de ensino público no Brasil. E isso pode ser uma vantagem a longo prazo, né? A velha história, né? A geração que se integra é a segunda geração, não a primeira. Então eles começam a pensar, começam a vislumbrar essa possibilidade. Então, em meio à crise econômica, é possível que isso continue. Eu não sei, a pergunta, Marcos, né? É da questão da produção de conhecimento. Essa foi a sua? A gente imagina que sim, vão trazer novos olhares, novos temas, mas a gente não pode imaginar, poderia especular, mas eu preferi, senão eu vou muito longe e vou entrar na questão dos colegas. Quando você fala do Bourdieu, capital, etc., básico, no estudo que eu fiz com os haitianos, vai sair agora no outro, eu procurei comparar, né, o desempenho, a capacidade de integração com o capital e as primeiras levas de 2011 a 2013, 14 até, em parte 14, tinham mais capital cultural, ou os últimos têm menos. E a gente nota esse menor capital cultural nos cursos de formação em português. Então a dificuldade, o tempo para aprender a língua portuguesa começou a aumentar. A evasão começou a aumentar. Quer dizer, há uma dificuldade suplementar. Os professores de português começaram a achar que eles não estavam ensinando mais bem em português, o que não é o caso. Então está havendo uma mudança, houve uma mudança no perfil do imigrante, porque a primeira leva realmente tinha elevado o capital cultural. Isso não se traduzia em empregos estáveis. Esse é o problema, mas esse problema eles trazem do Haiti. Por que a gente sai do Haiti tendo boa formação? Porque não há
a empregos compatíveis com a minha formação no Haiti. Portanto, não há nem interesse em cursar a universidade, porque para quê? E para ficar aqui não há interesse. Então, isso é claro, isso é realmente super evidente. Super evidente. No caso do auxílio à revalidação, a gente tem pedido a isenção para todo mundo, né? Para todos que pedem a revalidação de diploma e todas aquelas taxas pequenas, aparentemente pequenas, a gente está pedindo a isenção. E aí é uma negociação do programa político migratório com o reitor, às vezes com o chefe do gabinete do reitor, né? Muitas vezes chega no ponto assim, pessoal, você tem que ir na pessoa negociar na pró-reitoria de graduação. Então é um trabalho muito árduo, assim, muito cansativo. Mover a estrutura administrativa da universidade é realmente kafkiano, às vezes é kafkiano. Você esbarra em pontos assim, você fala, mas espera aí, qual é o objetivo dessa estrutura aqui? Por que existe a universidade? Cadê o espírito acadêmico? Cadê a formação? É toda uma estrutura, um medo de questões jurídicas misturado com um certo não é meu problema pessoal isso, o que eu vou ganhar entrando nessa briga, enfim, a gente tem, posso multiplicar exemplos, há dificuldades em todos os níveis, desde a estrutura até o indivíduo. Não vamos esquecer do indivíduo, a gente é muito cientista social, mas tem muito indivíduo que às vezes faz a diferença e tem muito indivíduo para um lado e para o lado negativo também. O indivíduo, às vezes, você cai no indivíduo que anda, cai no indivíduo que trava. É uma coisa assim. Chega a ser anedótico. A experiência de vocês parecidas com a questão do indivíduo em sociologia é menosprezado em certa medida, né? A gente tem que ter mais atenção em ser social para o indivíduo. Enfim. Eu agradeço as questões também e também o projeto está aqui com a Samira. Acho que no momento inicial esqueci de agradecer essa possibilidade de conferência. Com relação a essa pergunta de Márcio, acho que eu vou responder junto. Para mim fica muito evidente, assim, a maior contribuição eu acho, o conhecimento da nossa instituição e essa quebra, né, desses processos de purificação entre conceitos analíticos, conceitos políticos. Então, eu acho que fica muito evidente com a entrada desses grupos, e acho que é um processo importantíssimo, quanto que política e ciência estão absolutamente ligados, né? Me lembro de uma mesa da Unbox no ano passado, e depois da gente, sobre deficiência, da gente expor o quanto é que, na verdade, o conceito de deficiência, os estudos sociais, né, sobre deficiência, partiram, né, de grupos militantes, e o quanto que isso modificava o tipo de olhares, né, científicos. E a primeira pessoa que fez a pergunta na plateia, mas vocês estão falando, eu estou um pouco incomodado com essa mesa de vocês. Eu queria saber se deficiência é um conceito analítico ou deficiência é um conceito político. Então, parecia que não tinha entendido. Quer dizer, do meu ponto de vista, quase nada que tinha sido falado ali na mesa, né? Então, eu acho que esse debate desses processos de purificação associados, né, à ciência, eu acho que fica problematizado com a entrada desses grupos. Eu acho que isso é uma das maiores contribuições também das políticas afirmativas. A outra questão que eu queria ressaltar, ligado com essa, é o tipo de perguntas que eles produzem, né, em termos de questões de pesquisa, questões de conhecimento. Me lembro, recentemente, a gente teve uma experiência num coletivo, um Mobiliza, que a gente criou em função, né, do debate sobre o governo Temer, sobre a questão fundiária e as políticas para quilombolas e indígenas. E no final do seminário, então, houve uma mesa com os indígenas e como sempre, quer dizer, como grande parte dos seminários atuais, agora da antropologia, sempre estou contando com os grupos, né, pesquisados, e que nos leva a reverter essa ideia de pesquisador e pesquisado, assim, tão facilmente marcada, né?
Mas o professor Sérgio Batista, um bem intencionado, perguntou então para um dos indígenas da mesa, que ele trabalha há algum tempo, então, que talvez fosse interessante, já que estamos na presença de alguns operadores jurídicos, né, procuradores, defensores públicos, que então se fosse explicitado o conceito de mata, né? E o José Cirilo, que estava na mesa, ele disse: professor Sérgio, não gostei dessa pergunta. E falou alguma coisa como, aqui não vou exatamente replicar, mas ele disse: nós já explicamos o conceito de mapa para muitos antropólogos, né? Meu avô já explicou o conceito de mata para os antropólogos, meu pai já explicou o conceito de mata para os antropólogos, eu já expliquei o conceito de mata para os antropólogos, né? Mas o que acontece? Por que nós não temos os nossos direitos, né? Então ele estava um pouco posicionando que tipo de pergunta que a antropologia está fazendo para esses grupos, né? Que tipo de questões que ela está se deparando. Então, eu acho que, sem dúvida, a entrada, né, reverter, questionar sobre as nossas perguntas até agora feitas, pensar sobre outras questões, eu acho que é uma das questões, é muito interessante. Eu acho que as políticas afirmativas têm essa potência de estar produzindo novas perguntas, questionando os modos mais clássicos e tradicionais de fazer ciência, nessa separação entre ciência e política. Uma das questões, eu acho fundamental também, né, nesse sentido de quem, onde, como, é conhecer também quem está dentro da universidade, né? São novas questões que implicam se conhecer também. Nesse processo, para mim, algo muito significativo nessa reunião, né, de votação da resolução, é que lá pelas tantas os colegas, alguns colegas que não sabiam, conheceram que o professor Sérgio Batista é casado com uma cadeirante. E várias pessoas, colegas de trabalho de décadas, né, não sabiam, né, que ele tinha uma esposa cadeirante, porque ele nunca ia em nenhuma festa, nunca foi, praticamente, acho que nunca em nenhuma festa. Ninguém se perguntou por que ele não ia numa festa, né? Mas eu imagino que talvez essa seja uma das razões, né, essa dimensão da própria acessibilidade. Então, acho que se conhecer, né, acho que nós estamos nos conhecendo, o jeito que a academia, né, também funciona, eu acho que fica mais evidente. Então, esse sentido de visibilidade das nossas formas de conhecer e, potencialmente, mudança dessas novas formas de conhecer, acho que são contribuições importantíssimas. A interlocução com outros programas, ela foi bem realizada no ano de 2015, com esse seminário, né, esse momento mais ritual, onde a gente convidou também o Sr. José Carlos e outros professores de educação. Fizemos muita interlocução com outros programas de pós-graduação em antropologia do Brasil, Museu Nacional, Universidade Federal de Santa Catarina, outros programas também do Norte. Trouxemos indígenas, trouxemos estudantes negros, né, de outros programas, também contando sobre esse processo de violência institucional que acompanha a produção das políticas afirmativas, né? Eu acho que esse é um aspecto também interessante, de estar sempre se problematizando sobre essas escolhas e sobre os cenários que isso implica de forma institucional e também de forma textual. Acho que precisaria termos ainda um pouco mais de interlocução dentro do próprio FCH, porque eu acho que tem pautas comuns que as alianças permitem que a gente se fortifique, como essa do pacote de benefícios e isenções. Acho que é fundamental, como essa das condições de acessibilidade. Acho que seria fundamental fazer maiores interlocuções entre os próprios programas de pós-graduação, assim como a partir também das experiências da graduação. A professora Denise Jardim está aqui e tem uma posição também fundamental, e teve essa posição fundamental. Acho que nesse sentido a gente tem muito a ganhar também agora com essa relação mais específica também com a graduação. Eu agradeço as questões. Muito rapidamente, eu gostaria de começar pela mais fácil de responder, a partir da minha experiência, a questão da interlocução com os programas. Eu percebi no NEAB, a partir de uma reunião do NEAB, eu vi o professor Rivair se posicionando,
com relação ao fato de que se ia implantar, estavam amadurecendo a ideia de implantar políticas de reserva de vaga na história. Percebi na coordenação da pós-graduação, quase que simultaneamente, da sociologia, que havia também interesse em fazer essa discussão. O professor Reivaria me colocou que haveria, na antropologia, o professor Sérgio Batista também estava. Então, a partir daí, nós começamos a conversar e aconteceu esse seminário. Portanto, havia algumas sensibilidades a nível do IFCH, e a partir daí se constituiu uma interrupção que me pareceu que foi extremamente fecunda. E, trocamos bastante experiências e, a partir da percepção do que os outros já estavam fazendo, nós fomos modelando aquilo que parecia mais adequado ao programa de pós-graduação em Sociologia. Em algum momento, me pareceu que essa interrupção poderia ser mais incisiva, partindo do princípio de que essas pessoas que entram por política de cotas são pessoas que carregam diferenças interessantes. Me pareceu que também poderiam ser tratadas de forma diferenciada, no sentido de que nós poderíamos quebrar barreiras disciplinares e pensar em termos de comitês de orientação que envolvessem pessoas da antropologia, da sociologia, eventualmente da história, algum tipo de projeto que carrega desafios próprios de um certo tipo de trajetória. Depois fui me dando conta, fui caindo na real, me dando conta de que as fronteiras entre as disciplinas são muito mais intensas, tanto do ponto de vista burocrático, administrativo, quanto epistemológico, do que a minha vã filosofia estava me permitindo imaginar. Então, eu acho que nesses outros âmbitos mais administrativos, eu acredito que essa cooperação vai se dar, no sentido de facilitar o acesso, mas não acredito mais na possibilidade de, a curto prazo, ter algo mais como um comitê de orientação para um aluno que ingressa por política de cotas. Com relação à questão do Marcos, basicamente eu concordo com a avaliação que faz, não tenho a acrescentar. Só gostaria de distinguir o que me parece importante, que é políticas de representação e o que é a possibilidade de se pensar políticas de mudanças estruturais. Comumente, a confusão dessas duas dimensões tende a se constituir como um obstáculo para a gente pensar como uma política de representação pode ajudar numa política de mudança estrutural. Então, o que eu coloco é basicamente o fato de que, para mim isso está muito claro, ter políticas de reserva de vaga não altera nem minimamente a situação estrutural da população negra no Brasil. O que está em jogo, fundamentalmente, é uma política de representação. Ter mais negros como doutores, mestres, etc., o que, em seus impactos políticos futuros, pode ajudar a reverter a situação estrutural da população negra. Portanto, para mim, eu gostaria de não confundir essas duas dimensões, acho importante não ter essa confusão, o que serve de argumento também para dizer, não, essa política ela é vã por um segmento insignificante de negros vai se formar na pós-graduação. Qual é o impacto disso em 10, 20 anos? Né? É basicamente isso que tinha com relação a essas questões. Em nome da comissão organizadora, nós agradecemos os professores e a professora. O debate continua agora com a nossa conferência de encerramento. A gente fazer, nem chamar de intervalo, é só uma recomposição da mesa. A gente convidamos a todos a participar dessa conferência de encerramento. Agradecendo, né, mais uma vez a todos que participaram, aos nossos parceiros. Acho que a próxima mesa a gente faz o agradecimento mais detidamente. Obrigado.